Daniel capítulo 6. Ainda continuando a falar sobre oração, como havíamos falado na última feita, e eu pedindo aos pastores que todos preguem durante um período sobre oração. Outra coisa que eu esqueci de falar, quarta-feira eu estarei aqui. Eu queria que todos os líderes de célula e obreiros e os membros que puderem estejam aqui na quarta-feira, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos continuar falando a respeito de oração. E eu gostaria que você lesse do versículo 1 ao versículo 10 comigo. Eu estou lendo na versão King James da Bíblia. Diz assim: Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes conta, e o rei não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram esses homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes e os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Continuando. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos persas, o qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. E então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante ao seu Deus, como costumava a fazer antes. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra bendita e santa. Fale conosco, Senhor, nos ajude. Te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Espero que você aguente um pouquinho a minha voz do jeito que está. Mas eu quero falar a respeito sobre oração mais uma vez. Nós falamos na última vez que pregamos aqui a respeito da necessidade de estarmos orando e levarmos uma vida de oração mais profunda com o Senhor. Hoje, nós temos vivido tempo onde a igreja tem se esquecido da prática da oração. E Deus tem conclamado o seu povo a orar. A visão que tem impactado esse mundo, que é a visão celular, ela tem sido uma igreja de oração no mundo todo. Nós temos por base na visão celular um ministério de oração forte, sólido, um ministério onde as pessoas oram sem cessar.
Eu sei que Deus usa quem vive a sua vida em oração. Não importando se ele esteja numa visão do ministério de célula ou não. Porque a ordem de Deus é que nós possamos orar. Mas na igreja celular, na visão celular, a igreja do mundo ora. E esse é o maior segredo. Não são as células propriamente dito. Não é o discipulado propriamente disso. Mas as células e os discipulados junto, regado com oração. A oração faz toda a diferença do ministério de uma igreja. A oração faz a diferença na vida de homens e mulheres que se dizem de Deus. Eu disse na última vez que preguei aqui que muitos querem pregar os sermões de Spurgeon e de Moody, mas não querem viver uma vida como Spurgeon e Moody viviam. Eles eram um homem de oração. Charles Finney era um homem de oração. Eu poderia citar vários outros homens de Deus, e eu citei naquela ocasião aqui para vocês, Bispo Charles Arson Mason era um homem de oração. Hoje a Igreja de Deus em Cristo está em 100 países no mundo, mas começou porque um homem de oração foi usado por Deus para começar essa obra. Amém? Agora, o que é que tem nos impedido de orar? Nós damos as mais diversas desculpas para dizermos que não podemos orar. Irmãos, nós dizemos assim, eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Ele sai cedo de casa. Corro. Mais na frente, hoje eu não tenho tempo para falar tudo que eu quero, mas depois nós vamos falar numa outra oportunidade. Mas você assim, eu corro muito, não dá tempo para mim orar. Eu poderia citar coisas que dão tempo para você fazer, que tem roubado o seu tempo de oração. Mas eu não quero falar sobre isso essa noite. Amém? Mas eu quero me pegar o versículo 10, que diz assim: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante ao seu Deus, como costumava fazer antes. Repita comigo, como costumava a fazer antes. Diga mais uma vez, como costumava a fazer antes. Diga mais alto, como, mais alto ainda. Daniel não fez aquilo naquele dia. Daniel não fez aquilo porque um decreto que dizia que quem adorasse a um rei, ou melhor, a um homem ou a um Deus que não fosse daquele povo da Babilônia, deveria ser penalizado. Ele fez isso. Ele já fazia antes. Já era costume dele fazer isso. Ele não fez por ocasião desse decreto que foi escrito. Ele fez porque ele já vivia fazendo isso. Irmãos, hoje vivemos num tempo onde estamos ocupados demais com as coisas. E a gente diz assim, eu não oro porque eu não tenho tempo. Eu não oro porque não dá para orar. Vivemos demasiadamente ocupados, irmãos. Ocupamos com um monte de coisa, mas com um monte de coisa mesmo. Dizemos assim, não tenho tempo para orar. Eu estou envolvido com tanta coisa que eu tenho que fazer, que não sobra tempo para mim orar. Mas se você perceber bem, esse texto que nós lemos agora, que foi lido, diz assim, como costumava a fazer antes. Daniel era um homem de oração. Ele não começou a orar por causa da situação que o envolvia naquele momento. Ele já era um homem de oração. Isso quer dizer que ele era um homem que tinha sua vida regular de oração. Ele orava 3 vezes por dia, como diz o versículo 10.
Versículo 10 diz o que aqui? Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa com as suas janelas abertas e a sua câmara que dava para Jerusalém, e ajoelhou-se sobre os seus joelhos e 3 vezes ao dia orou. Mas graças a Deus que o texto diz que ele não orou só esse dia. Graças a Deus que o texto diz como costumava fazer antes. Ele já vivia uma vida de oração. Irmãos, o que isso quer dizer? O que esse texto diz a nosso respeito? Vamos ver a vida de Daniel e tentar entender, fazer um paralelo da vida de Daniel com a nossa vida. Amém? Amém? Daniel não só orava quando ele tinha problemas, pastor Júlio. Ele não só orava quando coisas ruins aconteciam com ele. Ele não só orava quando o vento lhe era contrário. Ele orava nos momentos bons e nos momentos mais. Ele orava, é isso que o texto quer dizer. Ele tinha já esse hábito de oração. Ele era um homem de oração. Ele vivia em oração. E eu e você? Não devemos orar? Quando os problemas vêm? Quando a tribulação vem? Claro que sim. Mas muito mais do que isso, precisamos viver como Daniel e orar, mesmo que não tenhamos tribulação, mesmo que não tenhamos lutas, mesmo que não tenhamos dificuldade. Nós precisamos viver em oração constante a Deus, de um relacionamento de comunhão com Ele. Na maioria das vezes na vida, o povo de Deus de hoje, a igreja de hoje, dos tempos de hoje, só ora quando está em apuros. Essa é a verdade. Nós só oramos como estando com um problema muito sério, um problema de falta de dinheiro, um problema de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente, de um amigo que está passando uma situação difícil. Quando alguém está enfermo, ou você mesmo está enfermo, você ora, você pede a Deus. Mas nós não temos o hábito de orar, a não ser nesses momentos que acontecem de ruim na nossa vida. E aí, nós fazemos assim: as coisas não estão muito boas para mim, eu vou ali naquela reunião de oração. Lá na igreja tem reunião de consagração, então eu vou lá para me consagrar, para meu Deus me abençoar. E aí ele vai para a reunião de consagração, ele vai fazer campanha, vai fazer correntes de oração, propósitos e etc. são feitos. Mas na vida de Daniel, é isso que eu quero que você entenda, a vida de Daniel não era assim que ele fazia. Ele não fazia uma campanha especial no momento de dificuldade da sua vida. Ele era um homem de oração. Ele já vivia dessa maneira. Ele não só ia para a oração quando tinha necessidade, para que alguém orasse por ele, ou para que ele mesmo orasse por ele, quando o sapato apertava o seu calo. Não, ele já vivia constantemente uma vida de oração. Eu não quero dizer que não é bom você vir para a consagração, porque é. Não estou dizendo que é errado você ir e fazer de vez em quando, né, com um grupo de amigos, como o pastor Júlio falou aqui, um voto ou fazer uma campanha. Isso é bom. E muitas das vezes Deus nos abençoa por causa disso. Mas depois que nós somos abençoados, sabe o que acontece? As coisas ficam boas, a prosperidade vem, passa a tormenta, passa a tribulação, a gente esquece a consagração, a gente esquece a campanha de oração, a gente esquece o propósito que a gente fez, a gente para de orar e deixa de orar. É isso que acontece na nossa vida. Daniel não parava de orar por nada. Ele continuou orando, ele tinha motivo para orar. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos que ele orava. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, foi para a sua casa com as suas janelas abertas na sua câmara
e que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes no dia e deu graças. E deu graças. E deu graças. Aleluia. Perante o seu Deus, como costumava fazer. Ele vivia dando graças ao Senhor. Ele vivia uma vida constante de louvor a Deus, de adoração a Deus, por aquilo que Deus era na sua vida. Ora, quem era Daniel? Ele era um escravo. E Deus faz com que diversas situações aconteçam. E ele é abençoado ao ponto de chegar a primeiro-ministro daquele país, de onde ele era escravo. Ele tinha motivo suficiente para dar graças a Deus. Não só porque as lutas vinham, a tribulação vinha, ele orava, mas ele era um homem que vivia constantemente em oração. Ele orava 3 vezes por dia. Amém? Amém? Escute o que eu vou dizer. Preste atenção. Daniel não tinha falta de nada, irmãos. Nesse momento da sua vida, ele era próspero. Ele era abençoado em todas as áreas da sua vida. Ele não só era próspero, ele tinha saúde. Ele era um homem honrado. Todos os respeitavam. Ele tinha motivo de sobra para dizer assim: eu não preciso orar. Eu tenho tudo que preciso. Você entende como é que é a coisa? Nós só oramos quando precisamos de alguma coisa. Daniel não precisava de nada, mas ele vivia uma vida de oração. Você entende? É diferente. Sabe? Ele dava graças a Deus. Ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava agora. A posição que ele assumia. E ele dava graças a Deus por isso. E aí, se você ler os versículos anteriores do versículo 10, diz que ele era admirado por todos, que todos os respeitavam, que o rei achava que ele era o melhor de todos. Tudo isso acontecia na vida dele. Quem era ele? Ele era o primeiro-ministro daquele país. O primeiro homem de posição e autoridade depois do rei era Daniel. Ele era bem-sucedido. Ele tinha dinheiro. Ele saiu de escravo para o mais alto posto que alguém poderia alcançar. Abaixo do rei era ele. Ele era mais respeitado e mais temido do país depois do rei. Depois do rei, ele não só era mais respeitado e temido, mas ele era o mais importante daquele país. Era a pessoa mais importante. Como primeiro-ministro, ele era uma pessoa super ocupada. Imagine, ele sendo o primeiro-ministro, tudo que ele tinha que fazer. Ele tinha que botar as coisas em ordem, ele tinha que trabalhar para lá, para cá, correr, ajudar o governo, ajudar o rei, etc e tal. Mas mesmo sendo um homem ocupadíssimo, ele reservava tempo para a oração. Ele serve de exemplo para nós. O que é que tem impedido você de buscar a Deus, de orar a Deus, de falar com Deus, com todos os afazeres que você pode ter na sua vida, com todo o trabalho que você tem? Daniel era um homem super ocupado, mas ele orava 3 vezes por dia. As pessoas que têm cargo de liderança, irmãos, sabem do que eu estou falando. Sabem do que eu estou dizendo. Pessoas que estão no governo, pessoas que estão num cargo de gestão, pessoas que têm posições eclesiásticas na igreja, em direção, sabe do trabalho que tem, do trabalho que dá, como ocupa tempo essas funções na vida, na nossa vida, na minha, na sua vida. Mas isso não é motivo para deixarmos de buscar a Deus.
de orar e dizermos que não temos tempo. Daniel era um homem ocupado. Ele era o primeiro-ministro, mas orava 3 vezes por dia. Ele não estava ocupado demais para deixar de orar. Ele estava ocupado, ele era um homem ocupado, mas ele não deixava de orar. E você e eu? Será que nós temos muita coisa para fazer? Será que a nossa desculpa tem sido essa? Eu não tenho orado, eu não tenho falado com Deus, eu não tenho buscado a Deus, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito trabalho na minha vida, eu não tenho tempo para nada. Será? Eu não estou falando, irmãos, aquela oração que você chega, Senhor meu Deus, meu Pai, abençoe em nome de Jesus, amém. Não, eu estou falando de passar tempo com Deus. Eu estou falando de oração. De você dobrar seu joelho e ficar na presença de Deus. Sabe, de orar. A Bíblia chega e fala que Jesus estava no Getsemane. E quando Jesus fala assim com o Senhor, diz, fica aqui, vigia enquanto eu vou ali orar. Ele vai, fica 1 hora, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo, e diz assim, vocês não vigiaram nem 1 hora? E daqui a pouco ele sai de novo e volta, e os discípulos estão dormindo de novo. Meus irmãos, escute, eu sei que para alguns aqui não é uma prática viver uma vida de oração como Daniel vivia, mas você só vai aprender a orar quando você começar a orar. Não importa, você não precisa orar 1 hora, mas você pode orar 15 minutos, comece a fazer isso. Faça um desafio, eu vou passar a orar 15 minutos, de manhã, de tarde e de noite. Tira um tempo do seu almoço, um período, você tem 1 hora de almoço, almoçou, vai, tira um período e vai orar, vai buscar a Deus, peça a Deus pela sua vida, pela vida dos seus amigos, pela sua família, mas vai orar, peça a Deus por você mesmo. Se você não tem nada para pedir, dê glória a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, por aquilo que Ele é na sua vida, por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Mas nós precisamos virar esse quadro e começarmos a orar. Escute o que eu vou dizer para você. Isso não é verdade, essas desculpas. Eu não posso orar porque eu estou ocupado demais. Isso não é verdade. Na verdade, se nós quiséssemos, nós oraríamos. Eu vou dizer uma coisa para você. A verdade é que nós não oramos porque não queremos orar. Se nós quiséssemos orar, assim como nós temos fome de comer, ou sede para beber, se isso fosse importante, e a gente considerasse importante na nossa vida, nós faríamos. Irmãos, a oração faz uma diferença tremenda. A oração faz uma diferença para os músicos da igreja. Você pode ensaiar e cantar. E pela técnica você pode cantar muito bem, lindo, maravilhoso. Mas sem oração não há unção. Sem oração não há poder de Deus. Não flui a coisa. Fica algo mecânico. Da mesma maneira a pregação. Se você não ora, você vai vir pregar e aquilo fica mecânico, xuxo, sem sal, ruim, porque não há unção, porque não há oração. Escute, meus irmãos. Daniel era um homem super ocupado. Daniel era um homem bem-sucedido. Mesmo assim, ele era um homem de oração. Ele não tinha falta de nada, mas ele tinha falta. Não era suficiente para ele orar 1 vez por dia. Ele orava 3 vezes por dia. Ele buscava a Deus. Será que você acha que precisa melhorar a sua vida de oração? Quantos aqui acham que precisa melhorar a sua vida de oração? Levante suas mãos. Importante isso. Você reconhecer que precisa. Nós precisamos. Amém? Amém?
Desculpe eu falar assim. Eu sei que tem que ser breve essa noite, porque nós temos ceia. Mas tire um pouco de coisas que não edificam você, que roubam seu tempo. Internet, redes sociais. Eu falo. Ficar telefonando para os outros para fazer fofoca da vida de alguém, para falar mal da vida de pessoas. Tem gente que pega o telefone, às vezes a outra pessoa está ocupada, mas ela está desocupada. Ela tem tempo, ela pega o telefone e liga para outra pessoa que está ocupada. Sabe para quê? Para nada. Nada de importante. Nada de importante. Nada que constrói, nada que edifica. Tira esse tempo que você vai dizer nada para alguém. Vai tirar tempo para gastar com Deus, irmão. Em oração. Procure fazer como os metodistas. Procure ser metódico. Procure ter momentos para você ter uma vida de oração. Hora certa. Por exemplo, você pode fazer isso da seguinte maneira. Ao acordar, a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar, eu vou gastar 15 minutos de oração. Vou falar com Deus. Antes de eu tomar banho, antes de eu me arrumar para ir para o trabalho, antes de tomar meu café, eu posso até botar água no fogo, deixar lá fervendo. Ou, desculpa que talvez você fique assim meio... A gente procura achar posição, querer arrumar forma para orar. Desculpa, você pode estar lá no chuveiro, irmão, tomando seu banho. Fala com Deus tomando banho. Canta uma canção, louva a Deus, adore o Senhor, amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Mas você precisa orar. Eu volto a dizer que minha mãe falava quando eu era católico, quando eu era criança. E talvez a maioria de vocês aqui já ouviram isso. A gente sentava na mesa, a gente era obrigado a orar pelo alimento. Católicos. E quando a gente não rezava a oração decorada, a minha mãe dizia assim: vocês deitam como burros e levantam como cavalos. Forte isso. Sabe? Era uma oração recitada, decorada, né? E nós fazíamos. Você pode tirar no seu horário de almoço 15 minutinhos para se dedicar à oração. Como eu falei no domingo passado, se você acha que vai perturbar alguém, você pode correr lá para o banheiro, dobrar seu joelho ali e orar, falar com Deus. Você vai voltar a trabalhar, trabalhou, acabou seu expediente, ou se você vai estudar para a faculdade, vai voltar de casa, chega em casa, tira mais alguns minutos e fale com Deus. Você pode fazer diferente também. Se você não tiver tempo nenhum, correndo. Eu fazia muito isso quando era novo convertido. Eu ia dentro do ônibus, fechava o olho, encostava a cabeça assim na janela e ficava baixinho, balbuciando, falando com Deus ali. Mas é importante que você ore. É importante que você fale com Deus, amém? É importante que nós reconheçamos que precisamos de orar mais. E a gente só vai chegar a um nível profundo de intimidade com Deus em oração quando nós começarmos. Se você precisa de ajuda e não consegue orar sozinho, vem para as consagrações que tem aqui na igreja.
nos dias que tem oração. Vem para cá orar, vem para cá falar com Deus. Vai para a célula, participa da oração. Irmãos, Deus está nos chamando para voltarmos à prática da oração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Parece que esse amém, você não entendeu nada. Quantos estão sabendo o que eu estou falando e acreditam no que eu estou falando? Diga amém. Amém. Deus está falando conosco, irmãos. Deus está nos chamando à oração. Vamos ficar de pé.